Você sabia que o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, estava a um passo de desabar nas mãos do Centrão? O que parecia ser uma aliança estratégica se transformou em um verdadeiro jogo de poder que poderá colocar a política brasileira em um rumo imprevisível. Mas o que acontece quando um dos principais aliados de Bolsonaro se desvia da rota? Prepare-se para entender as movimentações nos bastidores e os desdobramentos de um cenário que poderia mudar o destino político de Tarcísio e do Brasil. Quando falamos de política no Brasil, sempre há aqueles momentos em que as decisões podem moldar o futuro de uma nação. E muitas vezes, essas escolhas não são feitas apenas por um único homem, mas por grupos, interesses e forças que se entrelaçam, muitas vezes de forma oculta. No caso do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, o que parecia ser uma jogada política cuidadosa acabou se tornando um risco enorme para sua carreira política e para o futuro do país. Com o Centrão tentando puxá-lo para uma candidatura presidencial, Tarcísio se viu em uma encruzilhada. O que parecia ser uma oportunidade de ouro, ao lado de figuras influentes de Brasília, revelou-se um caminho traiçoeiro, que não só distanciou o governador de Bolsonaro, mas também o colocou em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal, STF. E o que acontece quando você perde o apoio de Bolsonaro? E mais, o que acontece quando desafia as forças do STF que controlam o jogo político no Brasil? A traição polêmica e os desdobramentos. Tarcísio, que foi um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, começou a se envolver de forma cada vez mais próxima com o Centrão. Essa aproximação não era apenas política, mas simbólica. Um jogo de poder, onde o governador buscava apoio para uma possível candidatura à presidência da República. Mas o que ele não previu, ou talvez tenha subestimado, foi o impacto dessa decisão na relação com Bolsonaro, que se sentiu traído. Aliados próximos do ex-presidente não hesitaram em expressar o desconforto de Bolsonaro. Ele, que sempre foi a grande força de apoio a Tarcísio durante sua eleição como governador, viu seu nome sendo utilizado como trampolim político, de forma estratégica e, ao mesmo tempo, traiçoeira. Bolsonaro, um homem conhecido por sua lealdade inabalável a seus aliados, não tolera esse tipo de movimentação nos bastidores. O mais interessante é que, além de Bolsonaro, essa mudança de Tarcísio também causou uma reação direta no STF. A crítica aberta ao sistema judiciário, com ataques ao ministro Alexandre de Moraes, não apenas piorou sua imagem com os magistrados, mas também deixou claro que o governador estava flertando com forças políticas perigosas. O golpe do Centrão. Mas qual foi o real impacto dessa aproximação de Tarcísio com o Centrão? O Centrão, como todos sabemos, é um grupo político que sempre esteve disposto a se alinhar com qualquer governo que estivesse no poder, com o único objetivo de garantir espaço e influência para seus interesses. Ao abraçar essa ala política, Tarcísio passou a ser visto como um possível candidato à presidência, gerando especulações de que ele estava disposto a deixar Bolsonaro para trás, o que, claro, fez com que o ex-presidente reagisse. As repercussões no governo de São Paulo e no Brasil. Além das críticas do presidente Bolsonaro, os ministros do STF não ficaram atrás. Em uma demonstração clara de sua insatisfação, o Supremo começou a agir de forma mais agressiva em relação a Tarcísio. O governador, que até então gozava de boa relação com a corte, viu-se alvo de críticas e ações que poderiam comprometer sua governabilidade no estado mais poderoso do país. O STF, de forma estratégica, tem demonstrado sua força sobre a política nacional e, ao desafiar a estrutura de poder que mantém o controle no Brasil, Tarcísio acabou jogando no tabuleiro errado. Agora, com a sua imagem desgastada tanto em Brasília quanto no Supremo, o que resta para Tarcísio? A estratégia de tentar agradar todos os lados não parece ter dado certo, e ele terá que lidar com as consequências dessa manobra política. A pressão sobre ele só tende a aumentar, tanto dentro do estado de São Paulo quanto no cenário nacional. Vou falar com o Valdo sobre isso, Valdo, porque a gente tem aqui um personagem que tem se movimentado, ou vinha se movimentando nesse sentido, era um virtual pré-candidato, né, Valdo, à presidência, e que agora tem dito que essa conjunção de fatores vai brecar essa intenção nacional. Camila, o que se a gente pode resumir numa frase o que aconteceu é que Tarcísio Gomes de Freitas foi na onda do Centrão e acabou se dando mal, né? O Centrão ali ficou colocando pilha no governador paulista, dizendo que ele vai ser o candidato com apoio do Centrão, vai unificar a direita ali para disputar a presidência da República, só que ele se movimentou demais, articulou demais,
e acabou passando a imagem de que estava assumindo já, desde já, uma campanha à presidência da República. E isso desagradou o ex-presidente Jair Bolsonaro, desagradou ministros do STF com quem Tarcísio Gomes de Freitas sempre teve uma boa relação. Vamos lembrar que ele chegou a falar, Colombo, Camila, Bárbara, que não confiam na justiça antes do julgamento da ação penal ali, daquele núcleo crucial, que todos os 8 réus acabaram sendo condenados, hoje eles são condenados, né? Então, depois falou que era preciso combater a tirania do Moraes, do ministro Alexandre Moraes, gerou um mal-estar generalizado. Não digo generalizado, porque tem ali 2 ministros, pelo menos, que são bolsonaristas e não devem ter ficado tão incomodados assim. Mas os demais ministros ficaram muito incomodados com a fala do governador Tarcísio Gomes de Freitas, ou seja, ele acabou colhendo inimigos durante esse processo e ainda criou um mal-estar com o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque Bolsonaro não gosta ali que os seus aliados, neste caso, inclusive, uma criatura dele, que é o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, comece ali a atropelar as articulações e se coloque já à frente do que ele, o ex-presidente, gosta de comandar. Na segunda-feira, Tarcísio vai estar ali, está com visita autorizada pelo Supremo com o ex-presidente. Conversei com interlocutores do governador que me disseram o seguinte: ele vai aproveitar essa conversa para ajustar a relação com o ex-presidente, dizer que não tem nenhuma intenção de ser candidato à presidência, a não ser que ele decida, Bolsonaro, decida que Tarcísio vá ser candidato. E ontem, aqui em São Paulo, o Léo Arcoverde até me falava, acho que foi em Araçatuba, estava lá? Exatamente, Araçatuba. Estava em Araçatuba. Parece que lá ele falou, né, que vai disputar a reeleição em São Paulo. Na verdade, ele reafirmou o que tem dito, né? Ele nunca disse que quer ser candidato à presidência da República. Sempre que perguntado, ele diz, não, o foco está em São Paulo, vou ficar em São Paulo, embora o movimento dele nesses últimos 2 meses tenha sido diferente, né? Ele fala que é candidato ao governo de São Paulo, mas se movimentou como se fosse candidato à presidência da República. Isso gerou mal-estar, vai tentar consertar isso com o ex-presidente na segunda-feira ali. E ele também está preocupado com uma coisa, Colombo, está até isso no blog do Camarote, a direita se dividiu, né? No primeiro semestre, Bárbara e Camila, a direita está se sentindo já vitoriosa, Lula derrotado. Veio o segundo semestre, o clima mudou completamente, o vento passou a soprar a favor do presidente Lula, passou a ser contrário ao grupo bolsonarista, a direita meio que se dividiu, e aí Tarcísio viu, opa, acho que exagerei na minha caminhada